Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados e decoração de bolo. E enquanto o pessoal está chegando por aí, e tem muita gente nova que entrou agora aí no canal, eu vou contar, resumindo aqui um pouquinho a minha história, para vocês entenderem como tudo começou e onde eu cheguei agora que eu tô aqui, graças a Deus, podendo dar aula para vocês. Então, voltando aí quase 8 anos para trás, eu não tinha nada a ver com confeitaria. Eu sou designer, eu trabalhava num jornal, fazendo a parte da diagramação do jornal. Trabalhava muito, mas muito, porque jornal não para, roda todo santo dia. Então eu trabalhava sábado, domingo, feriado, enfim, trabalhava pra caramba e salário quase nada, era pouquinho, trabalhava muito para ganhar pouco. E sempre gostei de cozinhar, então eu levava umas coisinhas gostosas de vez em quando para os colegas e aos poucos isso realmente foi crescendo e comecei a fazia cursos de hobby realmente, não tinha ainda a pretensão de entrar para essa área da confeitaria, mas fazia cursos de brigadeiro, macarrão. E aí eu comecei a fazer e levar no trabalho para vender. E aquilo realmente foi crescendo, eu comecei a ter pedidos, várias pessoas começaram a me pedir e eu chegava em casa, saía do jornal muito tarde, chegava em casa, praticamente virava à noite para começar a bater bolo, fazer massa de brigadeiro, enfim, eu levava muito cupcake e brigadeiro. E com isso eu comecei a trabalhar loucamente e essa brincadeira, esse dinheirinho extra, começou a superar, comecei a ganhar muito mais do que o meu salário. Aí a luzinha acendeu, né? Falei, tem alguma coisa aí. E comecei a ter pedidos de bolos maiores, não só ali aquela brincadeira de cupcake. E eu comecei a fazer mais coisas e chegou uma hora que não estava dando mais, porque eu saía muito tarde do trabalho e acabava dormindo no volante, comecei a correr risco de vida aí. E nesse sufoco de tendo que chegar, virar à noite sozinha, fazendo tudo, aí chegou uma hora que eu falei, bom, não vai ter jeito, eu vou ter que optar e escolher o que eu quero fazer da minha vida e nem preciso dizer o que eu optei, né? Tô aqui. E depois disso eu comecei, não, eu tenho que me especializar, porque eu fazia os bolos, mas o bolo ficava mais ou menos, ficava tudo tortinho. E quando eu comecei a fazer bolos maiores, comecei a ter muito problema, porque eu não tinha ainda base, eu não sabia estruturar bolo, não sabia fazer nada. Fui fazendo ali do que eu achava que era. E aí eu tive problema de bolo cair, de chegar na festa, numa bodas, simplesmente o bolo despencou inteiro, eu tive que devolver o dinheiro todo para cliente. Enfim, foi um sufoco, porque eu perdi todo o meu material, devolvi todo o dinheiro, foi uma confusão, fiquei super mal com essa cliente. Enfim, passei aí vários sufocos. E eu falei, não, então vamos concentrar, vamos especializar. Eu já tinha recebido aí uma graninha e lá atrás não existia curso online, então tinha que ser o quê? Presencial. Aqui no Rio eu não conhecia ainda muitos profissionais que dessem aulas realmente de qualidade. Lá ia eu para São Paulo, gastava passagem, hospedagem, comida, translado, porque tinha que pegar condução para ir para o curso e até também para o aeroporto, enfim, gastava um dinheirão. E os cursos presenciais, todo mundo sabe que não é nada baratinho, né? É bem caro. E eu fui fazer curso realmente com o Papa aqui do Brasil, que é o Nelson da The King Cake. Então eu fui aprender exatamente a fazer flor e também estruturas de bolo. Gastei aí um bom dinheiro com o Nelson, mas realmente aprendi bastante. Enfim, lá atrás, juntando isso tudo, todos os cursos de especialização que eu fiz, pode botar aí pelo menos uns 15 mil reais, somando tudo aí de passagem, cursos, e depois fiz outros cursos também. Então,
pode juntar aí muito dinheiro. E nesse início, não só isso, não era só a questão de curso, dessa questão toda de ter que fazer essa questão de translado, tudo mais, mas material. Gente, o que eu gastei de material, porque eu não sabia, o que eu joguei fora, foi assim um desperdício absurdo. Eu perdi muito dinheiro e não era um dinheiro que fácil, não, era um dinheiro bem suado, porque eu achei que eu ia sair do jornal e ia trabalhar bem menos, né? Doce ilusão. Comecei a trabalhar muito mais. A diferença é que eu não estava trabalhando para ninguém, eu estava trabalhando para mim. Então, eu trabalhava muito mais, mas em compensação também me sentia mais realizada, porque eu estava trabalhando para mim, não estava dando dinheiro para ninguém. E aos poucos eu fui ali realmente batalhando, consegui juntar esse dinheiro, fiz os cursos e depois dos cursos aí sim eu consegui realmente estudar mais, porque depois do curso, lógico, eu olhei ali, era um curso de 2, 3 dias, depois acabou, se vira, faz você. Então, tinha que chegar, gastei muito material treinando e até realmente conseguir me especializar e começar de fato fazer para os clientes. E hoje eu posso dizer com toda certeza que eu saí de bolinhos que eu cobrava ali, uns bolos um pouquinho maiorzinhos, que eu cobrava ali uns 200, 300 reais. Hoje eu tenho bolos que chegam a 5, 6 mil reais tranquilamente, por conta das flores, por conta da pintura, enfim, por conta de todo esse trabalho. Quanto mais flor, mais caro esse bolo vai ser. Então, realmente hoje eu posso dizer que eu consegui superar essa malucada toda e chegar aqui e ter de fato capacidade depois de todos esses anos, porque vocês acham que eu cheguei aqui, vou dar aula, aprendi ontem e vou dar aula? Não, eu não me sentia capaz disso. Eu realmente fui aos poucos desenvolvendo tudo, porque muitas flores eu desenvolvi sozinha, eu não aprendi em nenhuma aula, várias coisas que eu já ensinei, inclusive ao longo desse mês aí, eu fui ali com a cara e com a coragem e desenvolvi e consegui agora poder apresentar isso para vocês. E essa flor que a gente vai começar a fazer agora, essa eu também gastei um dinheiro com ela, porque eu fui também para São Paulo, porque o Alan Dan, que é aí um dos papas do mundo, um dos pioneiros dessas flores botanicamente corretas, das flores de açúcar botanicamente corretas, é um inglês, ele é fenomenal, ele tem mais de 20 livros e ele não vinha ao Brasil há 14 anos. E ele veio, gente, esse curso eu paguei 3 mil reais só no curso, mas aprendi com ele e também batalhei depois para poder conseguir replicar e agora sim eu consigo passar com toda a propriedade aqui para vocês. E a diferença, curso presencial, óbvio, é muito bom, porque você está ali com o professor, mas como eu falei agora há pouco, o curso é ali 2, 3 dias e depois te vira, amiga, porque não tem jeito. A gente tá ali, consegue ver ali, o professor realmente pega na nossa mão, mostra, mas depois não tem jeito, o professor não acompanha a gente. No curso online, o que eu curto muito do curso online hoje é exatamente isso. A gente consegue dar zoom, olhar direitinho e fazer igual criança. De novo, quero assistir outra vez, porque de repente faltou algum detalhe ou não lembra e você tem aí, olha, 1 ano para conseguir assistir quantas vezes quiser, que é diferente do presencial. O presencial a gente só tem ali aqueles dias e aquelas horinhas e acabou. Agora aqui no online a gente pode ver e, como eu falei, igual criança, repete, porque esqueceu alguma coisa, poxa, muito tempo que eu não faço, quero rever como faz mesmo, como é aquele detalhe, e vai lá, volta e assiste. Então, realmente, o online para mim é bem melhor. Então, já contei isso tudo, agora vamos falar aqui dos materiais que a gente vai fazer essa flor.
Rosa é sempre rosa, a gente ama rosa e cada variação que puder fazer de rosa é sempre melhor. E sabe aquela rosa que a gente tem no jardim, que ela abre tanto, desabrocha tanto, que a gente chega a ver o pistilo lá dentro? É exatamente essa que a gente vai fazer agora. Então tem uns truquezinhos. A montagem das flores, das flores não, perdão, a montagem das pétalas tem um toquezinho diferente, mas é pouca coisa, tem um cortador diferente, mas eu vou mostrar aqui. Mas o importante é realmente esse miolinho que tem ali um toquezinho especial. E hoje eu não vou trabalhar com a pasta de açúcar, eu vou trabalhar com a porcelana fria. Então, o que eu for falar aqui em relação à cola, que a gente vai usar a cola branca, você, se estiver trabalhando com outro tipo de massa, então com a pasta de açúcar ou com a Bean Paste, você vai usar lá a sua colinha de CMC ou a clara de ovo, enfim, aí é só adaptar para o material que você está trabalhando. Fora isso, a técnica é exatamente a mesma. Então, bora lá? Agora aqui os materiais, parece que é muita coisa, mas não é não. São só algumas etapas. Então, vamos começar aqui pelo cortador da rosa, que é um pouquinho diferente, olha. Ela parece um coraçãozinho, tá vendo? E isso aqui que realmente ajuda o efeito dela, como se estivesse mais desabrochada. Deixa eu botar ela bem no branquinho aqui, para ficar fácil de ver. Então, ela tem essa dobrinha aqui, ela parece esse coraçãozinho, mas você de repente fala, Lu, eu não tenho esse cortador, eu só tenho da rosa tradicional. A gente consegue fazer esse mesmo efeito e eu vou mostrar com esse menorzinho aqui, tá certo? É bem simples, não tem tanto mistério não. Então, o frisador das pétalas. Na etapa seguinte, a gente vai trabalhar com a parte da folha, mas por enquanto isso aqui fica de banda. E também na última etapa, que a gente vai colocar a sépala, tá? Então, esse cortadorzinho que parece uma estrelinha, que tem essas 5 pétalazinhas fininhas, é a parte do cálice da sépala. E isso aqui também é pro final. Fita floral para acabamento. E agora aqui, eu não vou usar a massa de flor dessa vez. Eu vou usar a porcelana fria. Mas é a mesma forma, tá? Para trabalhar. Os arames, eu vou trabalhar com 2 tipos de arame para as pétalas e a parte central um outro arame. Então, a gente vai usar aqui, são 10 pétalas da pequenininha e da média, somando as duas, 5 e 5, e 10 da maior. Das menores, o calibre é 28 e da maior 26. E essa parte central, a gente vai trabalhar aqui com o arame 20. E eu tô aqui, ninguém deve estar entendendo nada, mas eu tô com esses rolinhos aqui, olha, de papel, que aqui é como a gente vai descansar a nossa pétala, tá? A pétala vai descansar nesses rolinhos aqui, que é bem simplesinho de fazer e eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, por isso, eu tô aqui com essa tirazinha de papel para mostrar como faz. Um alicate para a gente conseguir fazer a parte central. Tesoura é sempre muito bem-vinda. Um boleador para a gente conseguir também afinar e o pad para a gente afinar todas as pétalas. E eu também vou mostrar, o pistilo. E eu vou mostrar aqui, eu tô até com a minha caixinha aqui do lado, que hoje em dia tem no mercado vários pistilos pequenininhos. Esse aqui ele é um pouquinho maior, por isso eu não vou usar. E a gente vai colorir esse branquinho aqui. Esse pistilo, o único lugar que eu consegui achar hoje é na loja da Cake Design. Mas se de repente tiver em falta ou você não conseguir ter acesso, a gente depois vai conversar
de outras formas que a gente consegue também simular esse pistilo, que é bem simples, tá? Mas aqui, para quem tiver acesso, é claro, é sempre melhor, porque a gente não tem tanto trabalho. Mas tá vendo? Ele tem que ser bem pequenininho, olha. Olha como é que ele é piquititinho. Quanto menor, mais delicado, melhor. E a gente vai pintar depois ele aqui. Então, na última etapa, para não ficar muito tumulto, na última etapa eu vou mostrar os corantes que a gente vai usar, tá bom? Então, eu vou dar uma organizada aqui e vamos começar a montar essa parte central. Agora, eu vou pegar, eu já cortei esse arame, ele tá vendo um pouquinho maior, porque eu vou dobrar aqui essa pontinha, esse aqui é o arame 20. E vou girar essa partezinha aqui, dobrar mais uma vez, para eu conseguir colocar o arame bem no centro, olha. Então, ele vai ficar com essa voltinha aqui, só para facilitar, para segurar a partezinha do miolo, mas eu dobrei mais uma vez para ficar com ele bem no centrinho. E aqui ele fica quase um pezinho de boneco, uma varetinha. E opa, o alicate. Então aqui é só realmente pra gente ter essa base para fazer a estrutura e não fugir, tá certo? E eu vou pegar um pouquinho de massa, bem pouquinho mesmo, para fazer esse miolinho. Então, peguei aqui uma bolinha. Essa porcelana fria que eu tô trabalhando é a Mama Dora, ela é argentina. E para colorir aqui, ela, se eu não colocasse nenhuma base, ela tem um pouquinho de transparência quando seca. Então, eu colori ela com um pouquinho de branco e depois eu coloquei um tom do salmão da Mix. Então, mas foi bem pouquinho mesmo, tá vendo? Para ficar esse rosa clarinho. Então, aqui é bem pouquinho corante mesmo, mas é importante colocar o branco para ele não dar transparência, tá? E agora aqui, uma cola branca, cola simples mesmo, cola que a gente usa aí para criançada. Eu vou pegar essa bolinha e vou pressionar para não deixar nenhuma marquinha. Então, faz aqui a bolinha. E vou, olha, envolver, literalmente envolver essa capinha aqui, ó. Vou encapar essa basezinha aqui que eu fiz. E aqui, esse centro, você pode pegar uma agulhinha ou, enfim, qualquer ferramenta fininha. No caso, eu vou fazer aqui com o arame mesmo, para mostrar que é bem fácil, qualquer coisinha aqui a gente consegue fazer. E eu vou fazer, olha, vários furinhos para fazer essa parte aqui do miolinho. Quanto mais furinho aqui, melhor. Tá vendo? Ela ficou cheia de texturazinha aqui. Agora, a gente vai precisar envolver isso tudo com os pistilos. E o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, deixa eu olhar aqui mais ou menos a altura, cortar aqui assim. Tá vendo? Eu cortei um pouquinho menos, perdão, da metade. Isso aqui, guarda, tá vendo? Já tá amarradinho.
guarda direitinho. E o que sobrar daqui também é importante guardar, tá? Caso você não tenha esse pistilo, você pode pegar alguma linhazinha bem grossa e molhar ou na cola ou na clara de ovo, enfim, no material que você for trabalhar e colocar aí numa semolina, numa farinhazinha mais grossa, então talvez uma farinha de rosca, enfim, e consegue fazer essas pontinhas bem fininhas, tá? Tem que ser bem pequenininho mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui e todos têm que estar na mesma altura, tá? É importante a gente medir tudo na mesma altura. E aí eu vou, junto aqui eu, por exemplo, peguei 4, quanto mais você conseguir, melhor. Passa a pontinha aqui na cola que você estiver usando e coloca aqui na lateral. E a gente vai fazer isso aqui em toda a volta. Se quiser, para facilitar, você junta e já deixa uma quantidadezinha colando, deixa aqui quietinho no canto, vai fazendo seus raminhos, ó, passa aqui a cola, que também facilita na hora de pregar aqui. Mas é muito importante que todos os pistilos fiquem na mesma altura, tá? Essa realmente é a parte que a gente tem que tomar maior cuidado da flor. Vamos dizer, a parte mais chatinha, porque tem que colar realmente pistilo por pistilo aqui nessa lateral. Mas fazendo assim juntinho, facilita bem mais. E quanto mais a gente conseguir colocar, melhor. Falta mais um pouquinho, vou colocar mais algumas aqui. Então, olha, tô colando aqui, ainda falta um pedacinho, então o que eu vou fazer? Para que não bata e não caia nada, eu vou espetar um isopor e vou montar mais alguns arranjinhos aqui. Lembrando sempre de posicionar tudo na mesma altura. E o conselho que eu dou aqui, faça isso com antecedência, tá? Não deixa para montar no dia, não, porque realmente é um processo um pouco mais demorado. Então, faz aí alguns miolinhos e deixa de reserva, já deixa prontinho. Quando souber que tem a encomenda, já começa a montar isso aqui, porque realmente é o processo mais complicadinho da flor. E quanto mais preenchidinho aqui, mais bonita ela fica. Então, eu tô vendo que tem alguns pontinhos que ficaram falhas, então eu vou botar um pouquinho mais. Então aqui, olha, toda ela eu vou deixar secar enquanto a gente faz a parte das pétalas. Isso aqui que sobrou é precioso, então guarda numa caixinha. Eu tenho uma caixinha só de pistilos e eu já deixo aqui, olha, um compartimento que eu coloco do tamanho certinho, então quando eu for precisar, eu já tenho aqui tudo cortadinho. E a outra parte aqui que sobrou, eu ponho junto. Agora, antes de começar a fazer a flor em si, a pétala, eu vou ensinar como fazer esses aneizinhos aqui de papel, que é muito simples.
Então eu peguei aqui um papel toalha, cortei na metade e eu vou enrolar aqui na diagonal para ficar maior. Então eu enrolo aqui. Não precisa ser muito apertadinho. Importante é enrolar. Aí sim, eu venho, ó, e dou uma enroscadinha em todo ele, aperto um pouquinho aqui. E aqui na pontinha, eu dou uma leve laçada. Eu não vou conseguir dar 2 laçadas por conta do papel que vai rasgar. Então, aqui, tá vendo? Eu já fiz aqui um anelzinho. Se eu não apertar tanto, ele pode ficar aqui maior. Esse daqui, eu apertei um pouquinho mais. E pronto. É só isso aqui. E nessa base, a gente vai apoiar a pétala, tá? A pétala vai descansar aqui. E aí, aqui ela consegue fazer o movimento mais natural. Então, vamos lá. Essa massa, eu coloquei um pouquinho de hidratante para ela ficar mais macia, tá? Ela tá bem maciazinha. Então, é só colocar um pouco mais de hidratante que ela vem. Quanto mais macia, mais fininha a gente consegue abrir. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de gordura, tá? De gordura vegetal. Pode ser também o próprio hidratante, mas eu gosto de passar a gordura. E também aqui um pouquinho no rolinho. Aqui é importante que a gente faça a base para poder abrir do tamanho ou um pouquinho maior do que o cortador, tá? Porque senão, quando a gente abrir e ficar menor, vai ter que abrir de novo. Então, mede sempre o tamanho do cortador. E aqui, olha, eu vou literalmente abrindo de um lado e de outro e deixando essa canaleta aqui no centro para eu conseguir colocar o arame. E a rosa, quanto mais fina, mais bonita fica, tá? Então, a gente vai abrir ela bem fininha mesmo. E desse tamanho aqui, eu vou cortar 5 delas, tá? Com arame 28. A porcelana fria, ela tende a encolher um pouquinho. Já as massas de flor, elas não encolhem, então a gente fica com esse tamanho original. Essa aqui ela vai encolher um pouquinho, é natural. Quando cortar, você pode inclusive colocar um arame menorzinho para essas pétalas menores. Não precisa ser tudo do mesmo tamanho. Como eu estou usando essa massa, eu vou umedecer com a cola, é só uma pontinha. Então, aqui eu passo um pouquinho de cola na ponta para poder fixar. E eu vou segurar bem no centro dessa canaletazinha que a gente abriu. E segurando com os 2 dedos, eu consigo sentir o arame e não deixar ele escapulir nem de um lado nem de outro. Então, eu venho aqui empurrando o arame até mais ou menos a metade da pétala. E aqui embaixo eu só dou um leve mesmo, pinçadinho, não quero deformar, para segurar e não deixar esse arame escapulir. Ó, agora ele tá bem firme aqui dentro. E aqui eu tenho 2 formas de cortar esse acabamento. Eu posso simplesmente pegar esse outro cortador e marcar aqui, mas para quem não tem esse cortador,
a gente vem com a tesoura mesmo, olha, e corta aqui a pontinha. Só tomando cuidado, não deixa o biquinho, faz um arredondadinho e pronto, olha, tá vendo? Não é difícil. E a gente vai fazer isso aqui em todas elas, tá? No caso, eu vou fazer 5 com esse picotinho. Então, eu venho, coloco aqui no pad para poder conseguir bolear melhor. Botei um pouquinho só de amido para não colar. E ó, vou só afinar ainda mais toda a bordinha dela e tirar a marca também do cortador e aqui dessa parte da tesoura. Aqui esse boleador é só para afinar mesmo a pontinha e ela ficar mais natural. E trago aqui, vou só dobrar. E vamos marcar ela. E a porcelana fria, ela marca bem mais fácil, tá? Só um pouquinho. Ó, como é que ela já ficou bem vincada, ó. E aqui, a gente vai literalmente, vou fazer, deixa eu só desdobrar aqui, para mostrar melhor. Então, eu venho aqui o centro, faço um leve movimento, assim. E as bordinhas eu vou colocar aqui para trás, olha, fazer essa curvinha para trás. Então, de novo, eu venho com esse movimento, botando ela aqui para frente e as bordinhas eu coloco para trás. Para quem tem dificuldade de enrolar aqui assim com o dedo, você pode ajudar com um palitinho, olha. Vem aqui e enrosca. Segura a pontinha e colocou ela ali. E como eu falei, vou até pegar aqui um rolinho menorzinho, eu vou colocar ela para descansar e secar nessa posição. Agora eu vou fazer do outro tamanho, mas aqui são 5 e da intermediária também 5. Então, essa média, a mesma coisa, eu tenho que medir para saber se eu vou conseguir cortar e sempre deixando, abre de um lado, dá um ressalto, abre do outro e deixa essa canaletazinha aqui no centro. Aqui em cima também deixa bem fininho, tá? Então você pode inclusive vir com o rolinho e dar uma alisadinha ali. Então, ó, aqui. Não precisa ser muito alto, porque esse arame é um arame 28, um arame bem fininho. Então, não precisa aqui ser tão alto. Então, olha, eu centralizo, coloco bem no meio. E não precisa ficar mexendo aqui, porque senão ela pode deformar. Então, eu venho com o rolinho por cima. Ó, tirei o excesso. Ó, como é que ela é bem bonita. Essa daqui, ela já tá com o corte, não precisa fazer aquela parte. Então, eu venho aqui com um arame também 28, mas pode ser um pouquinho maior do que o outro. Sem esquecer de passar a colinha. E a mesma coisa, olha, seguro no centro. E eu consigo direcionar o arame. Essa realmente foi a forma mais fácil que eu achei para fazer. Porque a gente assim consegue fazer com que ele não escapula
não saia de nenhum dos dois lados. Então, acertei aqui, dei aquela leve pinçadinha. Não é para deformar, tá? É só mesmo para segurar. Arame bem firme. Vamos bolear. E essa parte de bolear é para qualquer flor, qualquer folha. Enfim, isso é para o resto da vida, tá? Nunca esqueça de bolear e afinar essa bordinha, porque realmente isso faz toda a diferença. Então, eu coloco ela bem aqui e só um pouquinho ela já ganha. Deixa eu apertar só mais aqui. Só um pouquinho ela já ganha a forma. Então, como eu falei, olha, segura aqui com os dois dedos. Empurra para frente um pouquinho para ela ganhar essa forma. E venho aqui, olha, com um palitinho e enrolo. Eu não quero colar isso, tá? Eu só quero realmente virar a bordinha para trás, tá vendo? Ela vai fazer só uma curvinha de um lado e de outro. Ó. Aqui, tá vendo? Só mesmo, ou se quiser, pode fazer com a mão também, tá? Só uma leve curvinha. E vamos colocar aqui para descansar e secar no papelzinho, no anelzinho de papel. Porque aqui, olha, ela ainda ganha mais esse movimento, tá vendo? O anel de papel ajuda a dar esse movimento mais arredondado e ela seca aqui dobradinha para trás. Então, a mesma coisa, vamos fazer 5 dessa. Primeira etapa concluída, então a gente fez a parte do centro do miolinho, onde tem os pistilos, e eu fiz as pétalas menores, ou seja, a menor e a intermediária. No total, ela tem 20 pétalas. Então, nós temos 5 da pequenininha, 5 da intermediária e na próxima etapa a gente vai fazer as 10 maiores, que isso que vai dar o volume dessa flor. A diferença dela para as outras rosas normais, comuns, com fechadinho, botão fechado, é que a gente faz uma parte sem ser aramada e só uma outra com o arame. Aqui não. Todas as pétalas têm que ser aramadas, porque exatamente a gente está com o miolo aberto, o miolo aparente. Então, por isso, todas as pétalas são aramadas. Essa é a grande diferença da rosa tradicional para essa aberta. Então, aguardo vocês na próxima etapa.